Vem cá, você acha que só o brasileiro que é burro demais de eleger um socialista, não é? Peraí que não é bem assim que funciona não, tá? Eu quero mostrar pra vocês que tem mais gente que comete esse erro, que comete essa bobeira aí. E a gente vai falar sobre Nova York, tá? É o seguinte, acabaram de eleger um presidente muçulmano, socialista, comunista de carteirinha, e acham que isso vai dar certo. Mas não vai dar certo. É insano o que aconteceu hoje na maior potência, na cidade com maior potência econômica do mundo. É assustador o que aconteceu. Vamos ler a matéria do El Nacional aqui? Nova York elegeu seu primeiro intendente muçulmano, intendente é prefeito, tá? Muçulmano em meio de esperanças e medos. O que acontece? Nova York hoje é, sem sombra de dúvidas, a cidade com o maior número de milionários ali dentro da cidade de Nova York. Um custo de vida elevadíssimo, um custo de imóveis elevadíssimo e uma estrutura de primeiro mundo, né? Uma cidade que não dorme, é uma potência. Para vocês terem noção, o PIB de Nova York, se eu não me engano, é 12 vezes, 7 ou 12 vezes maior do que o da cidade de São Paulo. É um PIB, é uma estrutura, é um orçamento, PIB não, perdão pessoal, orçamento, é um orçamento gigantesco. E aí, é um cara que já foi rapper, nunca teve a noção de administrar nenhuma empresa na vida, nunca teve nada. Viveu, era rapper, depois de rapper virou político, virou deputado, depois de deputado fez uma campanha só no TikTok. Para vocês terem noção o que aconteceu aqui com essa eleição, o cara com discursos da picanha e da cerveja, porque literalmente o discurso foi esse, da picanha e da cervejinha, o Zohran Mamdani conseguiu um apoio maior do que o Barack Obama, proporcionalmente. Olha o tamanho dessa loucura. Zohran Mamdani, de 34 anos, nasceu em Kampala, na Uganda, e se mudou a Nova York com sua família aos 7 anos de idade. Os seus pais são do sul da Ásia e está casado com uma mulher síria, pertence à ala mais progressista do Partido Democrata e já conseguiu instalar-se rapidamente como uma figura que enfrentaria Donald Trump nas próximas eleições. Durante um pedaço do discurso que eu assisti dele, cara, ele falou assim, ó, Donald Trump, você que tá me combatendo, a primeira coisa que eu falo para vocês, 3 palavrinhas, aumenta o volume. Eu vou atrás dos milionários ele falou isso, eu vou atrás dos milionários dessa cidade, por muito tempo eles dominaram, agora eu vou fazer com que os pobres tenham o poder de dominar essa cidade. Imediatamente acendeu um alerta vermelho e o maior medo que existe hoje é que os milionários falem, quer saber Nova York? Eu sou milionário, eu vivo onde e quando, no lugar que eu quiser, como eu quiser, e eu não preciso de Nova York. A respeito das suas propostas para uma Nova York, são visões encontradas acerca do que poderiam ocorrer a uma cidade, em relação à cidade nos próximos anos. Alguns esperam que o novo líder ali, né, regule o preço dos aluguéis e reduza o preço da cesta básica através de controle de preços e mercados populares com preços subsidiados. Outros temem que essas medidas fracassem como sinalizam e já fracassaram em vários outros países. Então o discurso do cara é esse, vai regular preço de aluguéis. Então o cara que fez investimento, para pensar, o cara é um milionário, ele falou, olha, um preço de um aluguel em Nova York é X, eu vou comprar um imóvel caríssimo em Nova York para alugar preço X. Ele vai regular o preço, vai falar, não, você não pode alugar por esse preço, o preço agora vai ser X. Ele quer regular o preço de imóveis, de cestas básicas. O que vai acontecer? Quem investe em Nova York vai dar linha. Quem gira o dinheiro em Nova York vai dar linha. Presta atenção aqui, ó, isso aqui é a noção básica de economia.
eu tenho uma cidade muito próspera, uma cidade cheia de ricos, milionários, e as pessoas vão para lá porque os empregos lá são bons, porque se paga bem, porque se você montar um negócio lá, eu vou montar um lava-jato, só vou lavar Porsche, vou lavar Ferrari, eu vou lavar Lamborghini, então eu vou cobrar um valor muito alto, então eu vou para lá. Ah não, mas o aluguel ali é caro. Não, mas eu vou ganhar 3 vezes mais. É assim que funciona, senão todo mundo só morava na zona rural, nos lugares mais baratos do mundo. Então o que vai acontecer? Os caras vão lá para poder prestar esse serviço. Se o custo lá ficar baixo demais, esses serviços não vão ser prestados. Vamos lá. Aí eu tenho aquele cara que precisou comprar uma casa ou alugar uma casa lá perto, ele paga caro no aluguel, paga caro no imóvel que ele alugou, mas ele montou um lava-jato que só lava Lamborghini, tá? O que vai acontecer? Ele vai baixar o preço. Os caras milionários que montaram um negócio, montaram empresas lá, vão ver pessoas mais pobres indo para aquele lugar e com menor poder de compra. E as lojas de luxo e as estruturas vão começar a perder apoio, perder força, perder venda. Por quê? Porque quem está lá em Nova York é gente que ganha muito dinheiro e gente que tem condição de comprar caro. Mudando o público, o que vai acontecer? Os milionários vão dar linha. Os milionários dando linha, falta emprego, falta movimentação na cidade. É a receita perfeita para destruir uma cidade. O Donald Trump reagiu à vitória de Mandani em Nova York e disse que a derrota é também reflexo da shutdown. Você deve estar sabendo que lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, o Congresso preparou, armou uma bruta de uma sacanagem para o Donald Trump, porque o Donald Trump está tentando controlar gastos, segurar os gastos. O Congresso está querendo gastar mais, gastar muito mais. O que aconteceu foi o seguinte, travaram o orçamento e o Trump está sem dinheiro, ele está governando um país sem dinheiro. É ou não é a cara da esquerda? Ele está governando o país inteiro sem dinheiro. Os servidores federais estão exercendo com doações dos cidadãos. O cidadão paga os impostos, o orçamento foi travado, e aí os militares, por exemplo, estão recebendo cestas básicas e vaquinhas, Pix, lá não tem Pix, mas vaquinha para poder bancar as suas despesas. Isso porque o cidadão de bem acredita no Donald Trump e está ajudando o governo com o dinheiro do seu próprio bolso, porque o orçamento foi travado. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Nós vamos entrar em shutdown também. Só que pelo contrário, pelo tanto que o governo gasta, é o contrário. E aí o Trump falou, não, é por causa do shutdown, eu tô sem dinheiro, eu não consigo fazer nada. E aí foi eleito o Mandani, com frases de efeito, com piadas, o cara foi eleito, entendeu? Com piadas, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. O presidente Donald Trump reagiu à vitória do democrata Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York, na Truth Social, que é o perfil, a plataforma do próprio Trump. O mandatário publicou que a ausência de seu nome nas cédulas e a paralisação do governo, que completou 35 dias na terça, influenciaram a derrota dos republicanos nas eleições. A citação é atribuída por Trump a institutos de pesquisa, sem indicar a fonte. Trump continuou os comentários incitando os republicanos pelo fim do filibuster, que é a tática usada por senadores para atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei, e pela aprovação e leis das reformas eleitorais. Pois é, o Donald Trump está querendo fazer reformas eleitorais devido ao fato que ele argumenta que o modelo de gestão dos Estados Unidos é totalmente falho e fraudável. Inclusive, ele ainda faz acusações de que a eleição que ele perdeu, aquela do Capitólio, é uma eleição fraudada. Então, com base nisso, ele quer uma reforma eleitoral e o Congresso está travando o Donald Trump. Tá bom? Vamos lá, próxima matéria? Só não esquece, inscreva-se no canal, curta, compartilha, muito importante seu apoio, a sua participação aqui no nosso canal. Dá uma olhada nesta matéria aqui do El Nacional, O exército paraguaio já está habilitado para exterminar grupos criminosos brasileiros. Meu amigo. O Paraguai simplesmente falou, olha, se for membro de facção brasileira pisar dentro do Paraguai, é bala, é assim que nós vamos responder. Nós já declaramos o PCC e o Comando Vermelho como terroristas.
Então, se vocês entram aqui, vocês são grupos terroristas prontos para levar bala, pronto para levar tiro. É isso que vai acontecer, tá? É isso que vai acontecer, segundo o Paraguai. O ministro da Defesa, Oscar González, foi contundente ao confirmar que o exército paraguaio tem absoluta liberdade de ação para exterminar a integrantes de bandas criminais, ou seja, de grupos criminosos brasileiras com o Comando Vermelho e o PCC. Tá? Então tem essa possibilidade. Esses operam, sobretudo, em alguns pontos da fronteira onde ingressam desde alguns refugiados, né, nas fronteiras ali do Brasil. Os mesmos foram declarados grupos terroristas por parte do governo paraguaio recentemente. Pois é, pessoal. E aí, agora, a gente vê que o assunto está ficando diferente. Ou seja, a Argentina já declarou grupos terroristas, o PCC e o Comando Vermelho. O Uruguai já mandou o pedido também, já está sendo pressionado para tal. Então, mesmo países de direita e de esquerda estão seguindo esse sentido, né? Estão tomando esse rumo. Vamos lá, pessoal. Bora ver uma matéria do Globo. Mas aí, o que me agradou dessa matéria? Ah, Sandro, você está publicando a matéria do Globo, é uma matéria que é mais do mesmo. Não, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. É isso aqui que me agradou nessa matéria. Foi o Cláudio Castro, governador do Rio, que fez essa publicação. A maioria da população do Rio de Janeiro apoia enquadrar as facções criminosas a grupos terroristas. Veja o levantamento. Mudança na legislação rejeitada pelo presidente Lula é apoiada por 72% dos brasileiros, tá? É apoiado por 87% dos moradores das favelas, de acordo com dados de pesquisa Genial Quest obtidos exclusivamente pelo Globo. Ou seja, eles estão articulando, estão movimentando e preparando uma melhora, tá? Uma melhora na forma de combater o crime organizado. E aí, a forma que eles estão preparando é considerá-los como grupo terroristas. Acontece que ao considerar como grupo terroristas, eles abrem mão da sua soberania. Não é o discurso do Lula, é o discurso da soberania? Pois é. Mas quando se considera um grupo como grupo terrorista, aí o crime é transnacional. Ele é uma ameaça à humanidade. Então, se os Estados Unidos descobrem que tem um grupo terrorista dentro do Brasil, ele não precisa de bênção do Lula para mandar um míssil e abater um barquinho, mandar um míssil e abater um carrinho. Ele pode fazer isso. Isso não vai ser considerado ato de violação à soberania. É por isso que o Trump está abatendo os barcos lá na região da Venezuela e ninguém está reclamando disso. Outro detalhe é que os governadores, o Cláudio Castro, por exemplo, ele pode simplesmente dialogar, fazer planos, convênios, acordos e tratados diretos com o governo norte-americano, porque ele estaria fazendo algo que a Constituição determina, que é combater o terrorismo. Ou seja, ele não precisa pedir bênção para o Lula mais, o Cláudio Castro, o Caiado, o Tarcísio poderiam simplesmente falar, olha, eu vou fazer o seguinte, vocês querem mandar a CIA para agir aqui, porque tem membros da facção aqui, aqui e aqui. Eu já estou mandando o relatório de inteligências. Vocês vão lá e eliminam eles, sem precisar nem trocar tiro da forma que a gente está fazendo? Pronto. Entendeu? O porquê que os governadores querem tanto a classificação desses grupos como grupos terroristas e porque o PT foge disso mais do que o diabo foge da cruz. O Mário Sabino, inclusive, fez uma matéria, né, criticando o PT. E toda crítica ao PT é sempre bem-vinda. Para o PT, e aí tem um detalhe, tá? Que nós vamos falar. PT é Partido dos Trabalhadores. Começou uma campanha do Nicolas, do Gaia, chamando o PT de Partido das Trevas, depois evoluiu, agora é Partido dos Traficantes. Só que o PT está processando todo mundo que chama o PT de Partido dos Traficantes, tá? E o Mário Sabino faz uma crítica que é interessante a isso também. Para o PT, o inimigo não é o crime organizado, é o governador carioca. Sim, ele mostra a hipocrisia do PT. Isso aqui é
editorial de opinião do Mário Sabino. Depois de assistir ontem à noite as imagens terríveis do combate entre policiais e traficantes do crime organizado na mata que separa o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, que foi divulgado ontem, né? As cenas, os vídeos, no Rio de Janeiro, fui dormir mais uma vez com a certeza de que o Brasil chegou a um beco sem saída. Não, o Palácio do Planalto só pensa em reeleger o Lula. O PT só pensa em reeleger o Lula. Lula só pensa em reeleger o Lula. E todos eles torcem para que as mortes de policiais e traficantes tenham sido em vão. Escancarou, né, o que é o PT. E aí, inclusive, né, teve um trecho aqui de uma fala dele, do Metrópolis. A esquerda não aceita a ideia de que a população brasileira gosta de polícia e não de bandido. A esquerda não aceita a ideia de que a população brasileira, os brasileiros gostam de polícia. Todas as pesquisas vêm mostrando uma aprovação alta, seja no plano nacional, seja no plano estadual, no caso do Rio de Janeiro, da operação, né? E as imagens que nós vimos, primeiramente no Fantástico, não sei se você assistiu, eu fiquei impressionado. Foi uma ótima reportagem, aliás. Fazia tempo que eu não vi uma reportagem tão boa na televisão brasileira. Eu fiquei impressionado. E, de fato, aquilo não é uma operação, não foi uma operação policial simplesmente. Foi uma batalha de uma guerra. E esses policiais são verdadeiros heróis, na minha opinião, porque, sinceramente, o empenho ali deles, eles resgatando os companheiros, os colegas feridos, sob intenso tiroteio, né, os bandidos não facilitarem em nenhum momento. Enfim, aquilo é uma operação de guerra, claro. E ao verificar isso, a população, obviamente, não poderia deixar de apoiar. Quer dizer, os brasileiros, nós, todos, mas especialmente aqueles que vivem nas favelas, e nas favelas cariocas, isso ainda é mais dramático, eles não aguentam mais a criminalidade. A gente chegou num ponto realmente que é do insuportável. E olha, eu diria que o limite dos brasileiros é bastante largo, porque precisou chegar a essa situação para as pessoas começarem de fato, a se dar conta de que não é possível ir adiante. Parabéns à série de reportagens que a Metrópolis está fazendo, tá? A Metrópolis está fazendo muitas reportagens excelentes, boas, sobre o que realmente está acontecendo. E a fala do Mário Sabino aqui, de que são heróis, esses policiais representam muito bem a mentalidade da população, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matéria importante aqui para vocês também. Olha só, Felipe Barros, ele faz uma publicação dizendo que o Lewandowski pode responder por crime de responsabilidade por se negar a atender convocação da Câmara dos Deputados. Mesma coisa que o Flávio Dino fez. E não deu? E nada. Nós vamos ingressar com o crime de responsabilidade contra o ministro Lewandowski. Nós o convocamos em maio e desde então nós já tivemos 3 tentativas de trazer o ministro para prestar esclarecimentos à comissão e o ministro não veio em qualquer uma delas. Não é uma opção do ministro participar ou não participar. Ele foi convocado, não foi convidado. Obrigatoriamente ele tem que participar da comissão. Então nós ingressaremos com todas as medidas cabíveis, entre elas do crime de responsabilidade, e também vamos notificar o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, para que tome as medidas legislativas cabíveis, até talvez convocarmos o ministro no próprio plenário da Câmara para prestar esses esclarecimentos. A nossa comissão é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós temos que falar sobre a segurança nas fronteiras do Brasil. Nós temos um país de dimensões continentais, muitas armas e drogas que vêm através das fronteiras. Nós temos toda a questão da segurança pública e da consideração das organizações criminosas como facções terroristas, os motivos pelos quais o governo se recusa a fazer essa caracterização. Para além disso, nós temos a própria operação do Rio de Janeiro para debater na comissão e, lamentavelmente, de forma revoltante, o ministro não veio mais uma vez. Lamentavelmente, de forma revoltante, né? Externa aqui sua indignação, o Felipe Barros, e com muita razão, né? E com muita razão.
E é isso, né, gente? É o puro suco, né, do PT. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Pergunta básica. Você tá triste com a Câmara dos Deputados? Fica não. Você vai ter um reajuste agora de salário. Seu salário vai aumentar 24%. Se você for membro do Judiciário Federal, tá? Bom, como se pudesse realmente acontecer, se tivesse sobrando para isso, a Câmara dos Deputados aprovou um reajuste de 24% para os servidores do Poder Judiciário Federal. Quem tem as informações é a Lana Canepa, ao vivo de Brasília. Oi, Lana, boa noite. Ótima noite para vocês. O aumento vai ser em 3 parcelas, de 8% cada nos próximos 3 anos, com a primeira sendo paga a partir de julho do ano que vem. A medida vai valer para todos os funcionários do Judiciário Federal, viu? Servidores concursados, de cargos comissionados e de funções de confiança. O projeto não traz o tamanho do impacto que esse reajuste vai ter nas contas públicas. Apenas descreve que o aumento vai ser pago pelo orçamento do próprio Poder Judiciário e que repõe a inflação de anos anteriores. Ministros, desembargadores e juízes, por enquanto, não vão ser beneficiados. Agora a proposta segue para o Senado e deve ser aprovada no prazo máximo de 15 dias. Lembrando que, segundo o IPEA, a média do salário no Judiciário Federal hoje já é de R$26 mil por mês. É com vocês. A média do salário do Judiciário hoje é de R$26 mil por mês. A média do salário do servidor da iniciativa privada hoje é de 2 mil e poucos por mês. O salário mínimo é 1.512, se eu não me engano. É uma vergonha. O Brasil se tornou uma vergonha, como se essa pauta fosse minimamente importante para o Brasil agora. Eu acho que o bom é que essa mesma turma é que fica rotando batatinha aí de que, olha, nós precisamos buscar a igualdade social. Não existe igualdade enquanto você ganha 24 mil e ganha mais 24% de reajuste, enquanto as demais pessoas do mundo real estão ganhando só 1.500. Não dá, né? Então, isso é uma bruta de uma hipocrisia, tá bom? Uma bruta de uma hipocrisia. Vamos lá. Juiz manda X apagar post em que Nicolas chama PT de partido dos traficantes. Olha só, matéria aqui da Rádio Brado para vocês. Eu nunca vi na época, inclusive quando o Bolsonaro era presidente, tem que ser justo, eu critico pra caramba o Bolsonaro porque foi frouxo, tendo a faca e o queijo na mão. Mas não cabe agora falar desse assunto. Quando ele era presidente, a esquerda, diariamente, 24 horas por dia, deputados petistas chamavam o Bolsonaro de... O Bolsonaro, não era o partido, não. O Bolsonaro de assassino. Lembra da época do Covid? De assassino genocida. Nunca nenhum juiz no Brasil respondeu pela justiça e defendeu o óbvio, que o Bolsonaro nunca foi genocida e nunca não foi assassino. Poderia ter sido um pouquinho, mas tô brincando. Mas nunca foi. Foi caluniado, destruído pela máquina de esquerdista, máquina de destruição de reputação da esquerda, e nunca teve uma decisão favorável a ele e sua família. Agora, no Brasil, se você chama Partido dos Traficantes o PT, tem juiz que aparece de prontidão para dizer, você não pode falar. Você não pode falar isso, tem que tirar em até 48 horas. Isso é um absurdo, né? O nosso judiciário, juízes, Ministério Público, Defensoria, está tomado, totalmente aparelhado por petistas, por pessoalistas, pela esquerda. Infelizmente, esse é um dado real. Carol Barbalho, são 8 horas e 52 minutos. O que você acha? Eu acho engraçado, né? Porque nessa última operação mesmo, contra o Comando Vermelho, apareceram diversos perfis de bandidos, né? Portando fuzis e fazendo apologia ao crime, enfim, chamando. Aqui na Bahia a gente vê muito isso em rede social, no Instagram, mostrando corpos, matando e, enfim, mostrando, ostentando armas de guerra, falando ali contra, né, a outra facção e tudo mais, e nada acontece. Eu não vi nunca ninguém. Tem perfis do próprio Comando Vermelho no Twitter, no Instagram, né, e em outros lugares. E o próprio Lula, na semana passada, falou explicitamente que o traficante era vítima do usuário. O próprio Lula falou isso.
O Lula é do Partido dos Trabalhadores, então o Lula defendeu o traficante. Isso é óbvio, isso é lógica. Só que a gente sabe que a esquerda, para a lógica, é um pouco falha, né? Então, infelizmente é isso. A gente vai ver uma perseguição absurda pelo óbvio, meus amigos. A gente não pode mais dizer, é só lembrar também, né, das últimas eleições, o tanto que a gente ficou censurado, né? Nós fomos censurados. A gente não podia falar que o Lula era a favor do aborto, a gente não podia falar que o Lula era amigo do Ortega, era, enfim, amigo do Maduro, tinha aquela questão lá do diálogo, né, dos diálogos cabulosos, que a gente também não podia falar. Enfim, né, a única coisa que eu discordo aqui da Rádio Brado, eu critiquei o Bolsonaro em muitos pontos. Agora, falar que o Bolsonaro foi covarde, que o Bolsonaro... Porque eles viraram críticos ferrenhos do Bolsonaro. E aí, nesse ponto, eu discordo muito da Rádio Brado. Não é fácil. Se você acha que é fácil combater o sistema, é só você observar o todo. Vocês não entenderam. Acho que vocês não assistiram o Olavo de Carvalho o suficiente. O presidente é a cereja do bolo. Se você colocar uma cereja com um ótimo sabor, ela não muda o sabor do bolo. O Bolsonaro não entrou na presidência com a maioria total. Cometeu erros e atos falhos, fato, ele é humano. Mas sabe, eu sou crítico do Bolsonaro, só que também eu não sou leviano. A forma que o MBL critica, e até que a Rádio Brado se tornou crítica do Bolsonaro, nem de longe chega perto das críticas pontuais que eu fiz ao Bolsonaro. As críticas pontuais que eu fiz ao Bolsonaro são por ações próprias das quais eu critico. Agora falar que, cobarde, isso, aquilo, é leviano, tá? É baixo, tá? Eu acho muito baixo nesse ponto de vista. O Bolsonaro tentou, mas ele tinha maioria também? Não tinha. O sistema é muito mais bruto que você possa imaginar. Ou você vai falar que o Trump também foi um covarde quando ele perdeu, né? Então, assim, cá entre nós, a gente precisa observar o jogo muito mais do que narrativas fáceis. É muito fácil você só falar, covarde. Ok, cometeu erros? Cometeu. Não nego. Agora, acho fraco ficar só fazendo que nem o Nando Moura, que nem o MBL e que nem a Rádio Brado, que entrou nessa linha aí também. Acho fraco, tá? Esse discurso aí, tá? Mas gosto do pessoal da Rádio Brado, é só a minha opinião, tá? Como eu porto em relação ao Bolsonaro, tá? Vamos lá, pessoal. Chegou essa publicação aqui do policial Ramos. E aí, isso aqui é de assustar. Ó. Casal flagrado com 25 milhões em drogas em Balneário Camboriú é solto e a PM será investigada. Fui surpreendido agora com essa notícia, que os policiais que prenderam quase 200 quilos de cocaína e crack em Balneário Camboriú serão investigados e que os acusados foram soltos. Um ainda no momento do flagrante e outro na audiência de custódia, porque, segundo eles, foram agredidos pelos policiais. Segundo o masculino, foi agredido pelos policiais no momento da prisão. Então vamos aos fatos, vamos ao que acontece. Já é clichê dizer que foi agredido pelo policial no momento da prisão, pois sabe que isso é um dos requisitos para o relaxamento da prisão, ou para que responda em liberdade. E ainda assim fazem com que os policiais fiquem desanimados para trabalhar. Afinal de contas, fazer um trabalho bonito desse e ainda acabar sendo investigado pela conduta denunciada por um criminoso, muito conveniente para esse criminoso. E é muito estranho que a justiça sempre acabe acatando a palavra do criminoso contra a palavra de diversos e diversos policiais. Eu trabalhei com quase todos esses policiais que estão na foto aí. E eu digo com toda certeza, homens e mulheres honestos e trabalhadores. A conduta do casalzinho que foi preso com droga, aí eu já não sei. Mas nesse dia aí, o que é fato e ninguém apaga é que estavam com quase 200 quilos de droga, totalizando 25 milhões de reais em droga. Imagine quantas famílias despedaçadas, quantas famílias seriam despedaçadas não fosse a atuação desses bravos policiais. É lamentável, mas já era o esperado.
O Brasil se perdeu, gente. Infelizmente, hoje não existem leis, não existe responsabilidade, né? É tenso. Vamos lá, pessoal. Eu ia tratar de alguns pontos aqui, mas vamos falar desse aqui, que para mim é um dos principais pontos que a gente tem que debater agora. O governo do Distrito Federal, o GDF, ele preparou uma ação que, na minha visão, visa salvar o Bolsonaro da papuda. Sim. A GDF pede a Moraes para avaliar se Bolsonaro tem condições de ficar na papuda. Ontem saiu uma matéria do Paulo Capelli dizendo que o Alexandre de Moraes já vistoriou, via videochamada, a cela do Bolsonaro para poder mandar o Bolsonaro para a papuda. 2 pontos. Primeiro, ora, se eu mandar o Bolsonaro para uma prisão na papuda, vai desviar o foco sobre o crime organizado. E isso está incomodando pra caramba. Então vamos desviar o foco. Segundo, a gente tem que cantar a vitória, afinal, que graça tem armar esse circo todo para não jogar, né, o Bolsonaro na cova dos leões. Agora, a GDF, ela acabou de fazer uma publicação, uma nota para o Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, olha, você sabe que o Bolsonaro tá mal de saúde, né? E se o Bolsonaro morrer lá dentro, você sabe o impacto que isso pode causar. Então a GDF mandou, né, um pedido para que o Bolsonaro peça a avaliação. E se a avaliação médica vier no sentido que o Bolsonaro não tem condições de ir e o Moraes mandar, vai ser uma bomba. Então, sim, na minha visão, o governo do Distrito Federal fez isso para ajudar o Bolsonaro. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o órgão do GDF, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o ex-presidente Bolsonaro passe por uma avaliação médica especializada com o objetivo de verificar o quadro clínico e a compatibilidade com assistência médica e nutricional disponível no complexo penitenciário. Ou seja, vai falar o que o Bolsonaro precisa para se manter vivo e vai falar o que tem dentro da papuda para dizer se, não, aqui ele consegue esse cuidado ou não. E é óbvio que a papuda não tem essa condição. Não é à toa que o Clezão morreu lá dentro. Em ofício obtido pelo Metrópolis, o CEAP justifica o pedido em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração na ação da trama golpista e a possibilidade de um ou mais réus serem acolhidos no sistema penitenciário do DF. O julgamento começa nesta sexta-feira e pode se estender até a próxima semana. O ofício foi encaminhado a Moraes na segunda-feira pela CEAP. Saliente-se que é sabido que o réu já foi submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas, citou a pasta. Integrantes do GDF, ouvidos pela reportagem, avaliam que a situação de Bolsonaro é delicada e pode exigir cuidados específicos com a alimentação que atualmente seria feita em casa pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de acompanhamento médico também. Ah, gente, vocês me ajudam, né? Eu tô doido pra encerrar isso aqui, mas tem mais matéria importante. Posso só mais uma? Tá. Você que fica aí reclamando que o Lula não é reconhecido internacionalmente, que o Lula, a direita fica falando que ele é um pária internacional, que nenhum país reconhece a grandeza do Lula, reconheceu. O Maduro agradeceu o Lula e o Papa por pedido de paz em meio à tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Então, gente como o Maduro reconhece muito bem o Lula, né? O líder venezuelano Nicolás Maduro fez um agradecimento ao Papa Leão XIV e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por terem defendido a paz na Venezuela em meio à tensão crescente com os Estados Unidos. A declaração ocorreu durante o pronunciamento no Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela, em Caracas, na noite dessa terça-feira. No discurso, Maduro agradeceu os posicionamentos de Lula e do Papa e da Organização das Nações Unidas. Agradeço ao pronunciamento do Papa Leão, vigário de Cristo e líder da Igreja Católica, que pediu o diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela para buscar soluções e defender a paz. Muito obrigado. Tá? E é isso aí, tá? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês em nosso trabalho. A gente volta às 7 horas da noite com mais um editorial completo, cheio de informações para vocês. Eu vou deixar na descrição aqui o contato da Imigra Mais, a melhor empresa de assessoria de imigração do Brasil. Tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.